Olá, boa noite. Boa noite. Informação protegida. Procon alerta que dados do cadastro dos consumidores são confidenciais e não podem ser repassados pelas lojas. Operação da Polícia Civil combate fraude em licitações de subsidiária da Eletrobras. A volta para casa. Mutirão ajuda dezenas de famílias desalojadas pelas enchentes no retorno às Ilhas do Guaíba. Em Novo Hamburgo, motoristas que tiveram carro danificado por buracos podem ser indenizados pela prefeitura. Uma das maiores feiras de tecnologia da América Latina movimenta pavilhões da FENAC. E em Porto Alegre, saiba como vai ficar o Largo dos Açorianos depois de revitalizado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Sabe aquelas informações pessoais que muitas lojas solicitam quando você está finalizando uma compra? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, esses dados devem ser protegidos, não podem ser repassados a terceiros. E a exigência dessas informações na hora das compras à vista é considerada prática abusiva. Ninguém gosta de fazer uma compra e, na hora de pagar, ter que informar tantos dados pessoais. Acho que eles deveriam deixar a critério da pessoa, se ela tem ou não tem interesse, porque eles vão forçando, o cadastramento do cliente. Eu sou contra, porque a gente se expõe muito, e depois tu perde um pouco o controle, tu não sabe para quem que esses dados estão indo. Não tem necessidade de toda essa burocracia por causa de uma loja, Mas o preenchimento do cadastro é cada vez mais comum, até mesmo em compras à vista. A ficha serve para confirmar a titularidade e a condição de crédito. No entanto, o cliente não é obrigado a fornecer informações. O cliente é convidado a fornecer os dados. Se por opção dele decidir que naturalmente não vai acontecer. Principalmente agora com essa crise, as lojas estão procurando conversar mais com os clientes, oferecer os produtos que estão chegando. Então esse cadastro, neste momento, é melhor ainda, que facilita essa comunicação direta com o cliente. Através dos cadastros, o comércio arquiva grande quantidade de dados dos clientes e, algumas vezes, há denúncias de venda dessas informações para outras empresas. Não raro, compramos algo em uma loja e, em pouco tempo, recebemos e-mails e mensagens de outros estabelecimentos comerciais. Os dados do cliente devem ser protegidos e a venda de informações é proibida. O que a lei permite? Que as empresas troquem informações entre si, mas justamente para ter a informação pessoal daquele consumidor. Quando uma loja consegue captar os dados de um cliente, ela fica responsável por aquelas informações. Isso é muito sério. Não pode divulgar, não pode vender, não pode ter ninguém mais poderá ter acesso a não ser aquela entidade, aquela loja que o cliente se prontificou a fornecer a informação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a abertura de ficha com registros dos dados pessoais deve ser comunicada por escrito, quando não solicitada pelo cliente. Por isso, é preciso ficar atento. Pagamentos à vista, o consumidor que não queira fornecer os seus dados, ele tem todo o direito de dizer que não vai fornecer. Caso seja negada a venda pelo fornecedor, aí nós pedimos, inclusive, que o consumidor entre em contato com o Procon e nos denuncie essa situação para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. A Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão na sede da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em Porto Alegre. A operação também atingiu a usina de Candiota e empresas de Pelotas, Bagé e Alvorada, que prestam serviço para a subsidiária da Eletrobras aqui no estado. Funcionários da empresa são investigados por participar de um esquema de superfaturamento de licitações. O valor dos contratos, sob suspeita, chega a 139 milhões de reais. Os policiais civis recolheram na sede da empresa, no centro da capital, documentos do setor financeiro, referentes a licitações e compras feitas desde 2012. Muitos funcionários ficaram do lado de fora. Os outros mandados também apreenderam contratos que serão analisados na investigação. As supostas irregularidades foram apontadas em relatórios da Controladoria Geral da União. Os auditores identificaram compras de materiais diversos, sempre das mesmas empresas, de forma fracionada, ou seja, dispensando uma licitação. Quando ela não atinge um certo valor, no caso em referência seria 16 mil reais, ela pode ser dispensada. Então vai comprar a impressora de computador. A impressora compra
10 impressoras em março, em abril compra mais 10, em junho compra mais, e assim vai. Então, por que não foi feita uma licitação? 10 funcionários, incluindo o alto escalão, são investigados. A Polícia Civil já identificou pelo menos também 10 empresas de fachada e o que pode ser o superfaturamento de alguns produtos. Que o mesmo produto que é comprado no mês por um valor X, no mês seguinte ele é comprado por X mais X. Isso a CGT vai ter que nos explicar. A Polícia Civil também verificou que uma das empresas que vende suprimentos para a CGTE é uma casa bem simples na cidade de Alvorada. E isso nós já está comprovado nos próprios autos, já levamos até conhecimento do juízo e certamente agora vão ter que explicar o porquê comprar desta pessoa, se é que ela trabalha no ramo. O diretor financeiro da CGTE disse que medidas foram tomadas após uma sindicância realizada na empresa. Ele negou as denúncias de fraude nas licitações, vínculo com empresas de fachada e superfaturamento. Não houve licitação fraudulenta, não houve. Segundo, não houve nenhum funcionário dispensado, estão dizendo que foi dispensado. Não existe empresa de fachada. As empresas onde nós compramos, através lá de Candiota, das compras menores que 16 mil, das pronto pagamento que até R$ 1.500, são compras feitas controladamente. E aos poucos a vida começa a voltar ao normal em um condomínio da Restinga, bairro da Zona Sul de Porto Alegre. Hoje, um mutirão pela cidadania ofereceu ajuda aos moradores que até bem pouco tempo sofriam com a ação de traficantes de drogas. A ação de cidadania envolveu órgãos da esfera federal, estadual e do município. Durante toda a manhã, os moradores do condomínio Ana Paula, na Restinga, puderam esclarecer dúvidas e fazer encaminhamentos a órgãos como DEMAB e Caixa Federal, por exemplo. Ana Cristina está com o IPTU do apartamento atrasado e queria negociar o débito com a prefeitura. Vou tentar a isenção, porque a gente vai ter que parcelar o que está atrasado, porque a gente não sabia, né? Assim como Ana, muitos moradores conseguiram resolver pendências. Eu vim para saber sobre a informação do IPTU para nós aqui, que é muito caro, e sobre a infiltração do meu apartamento daí. A ação de cidadania é mais um resultado do grupo de trabalho formado há 8 meses devido a denúncias de moradores que estavam sendo extorquidos por criminosos. A comunidade estava sendo vítima de traficantes que dominavam a região e chegaram a se apropriar de alguns apartamentos, expulsando moradores. No início do mês, uma ação da Polícia Civil prendeu 46 suspeitos de tráfico no local. Agora, os moradores buscam reorganizar suas vidas. Muitos deles não são os reais proprietários originários, mas que adquiriram os imóveis, né, com seu esforço. E nós estamos aqui tentando dar uma orientação jurídica para que eles possam ser devidamente instruídos, né, nesse processo assim, de pacificação desse local. Essa é uma primeira ação. Na verdade, nós estamos tentando verificar quais são os meios e quais são as reais problemáticas desse local, para que a gente possa, numa nova reunião do GT, a gente possa se reunir e ver que ações possíveis e futuras a gente vai poder executar. E após protestos, moradores de uma área ocupada na zona norte de Porto Alegre conseguiram adiar uma ordem de reintegração de posse. Agora, eles negociam com a prefeitura uma solução para não ficarem sem moradia. Esta área privada no bairro Passo das Pedras começou a ser invadida em abril de 2014. Os moradores ocuparam apenas a parte do terreno que vai se tornar propriedade do município. Hoje vivem aqui na ocupação Vila da Mata 89 famílias, são aproximadamente 300 pessoas. Elas ocupam um espaço que está destinado para se transformar em uma praça e uma escola pública, que são contrapartida de um empreendimento privado que vai ser construído aqui nesta área, um projeto imobiliário aprovado em 2010. São pessoas de total necessidade, não tem. Pessoas que vieram de aluguel, pessoas que vieram de situações de calamidade, que moravam à beira do valão, que não tem hoje em dia, até pessoas desempregadas, tem crianças excepcionais com necessidades lá em cima da área. Então são pessoas que, se nós não corrermos e acharmos um lugar para colocar, não vão ter.
Dona Selma chegou há 4 meses e diz que investiu todas as suas economias para construir esta casa de material onde vive com o marido e 3 filhos. Eu comprei todo esse material aqui, tijolo por tijolo. Ninguém me deu nada. Tudo comprado. Investi aqui para ter o meu canto, aonde morar. Eu vou embalar minha filha em praça, vou dormir com ela nessa praça que vai ser construída? É aí que eu vou dormir com eles. Se eu tivesse que sair daqui, eu não tenho para onde ir, moça. Em reunião com a Prefeitura no Fórum Regional do Alto Petrópolis, os moradores conseguiram adiar a reintegração de posse prevista para esta quinta-feira. Ela foi remarcada para o dia 25 de novembro. Até lá, vão ser buscadas alternativas para que os integrantes da ocupação não fiquem sem moradia. Essas pessoas precisam morar em algum lugar. Então, as alternativas são criar uma cooperativa, aluguel social, casa provisória. Tudo isso vai ser analisado. Quinta-feira de muito calor na fronteira oeste do estado. O sol predomina durante todo o dia em Uruguaiana e a máxima pode chegar a 32 graus. Também faz calor em São Borja. Mesmo com muitas nuvens no céu, os termômetros podem chegar a 31 graus. Na fronteira, pouca nebulosidade e muito sol. Mínima de 18 e máxima de 31 graus em Alegrete. E assista ainda nesta edição. Depois de revitalizado, o Largo dos Açorianos vai ganhar chafariz e área de lazer. E logo após o intervalo, buracos nas ruas de Novo Hamburgo levam motoristas a buscar indenização da prefeitura. A gente volta já. O estado terá uma quinta-feira quente e ensolarada. No Vale do Rio Pardo, poucas nuvens. Os termômetros chegam a 29 graus em Santa Cruz do Sul. Muito calor também em Santa Maria, onde a máxima pode alcançar os 30 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo firme com baixa nebulosidade. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. Os buracos nas ruas se tornaram um problemão em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A TV Fevale, parceira da TVE na região, foi conferir de perto uma realidade que tem causado revolta e prejuízos aos moradores do município. A boa notícia é que se os motoristas conseguirem comprovar que o carro teve danos causados pelos buracos, é possível ser reembolsado pela prefeitura. Buracos não faltam. Seu André mora na rua Poços de Caldas, no bairro Vila Nova. Ele conta que o maior dos 3 buracos da via tem 4 meses. Segundo ele, a prefeitura já veio averiguar, mas até agora não solucionaram o problema. Ele começou pequeno, com afundamento aqui do asfalto. Daí, por prevenção, eu coloquei uma bandeirola aqui com pau aqui para sinalizar. E depois de algum tempo, o pessoal da prefeitura veio e colocou o cavalete. Na rua Saldanha da Gama, no bairro Primavera, a situação é parecida. Os buracos são muitos e nada de serem consertados. Gesterson mora aqui há 30 anos e, segundo ele, os buracos nunca são tapados completamente. Os buracos que tem na rua aqui em Novo Hamburgo tá horrível. A gente paga todo e qualquer imposto, IPVA altíssimo, tudo, e não é correspondido. Não é fácil dirigir em Novo Hamburgo, tanto no centro quanto nos bairros são muitos buracos. Se o seu carro foi danificado por um desses buracos, você pode ser reembolsado. Para isso, é necessário registrar um boletim de ocorrência, reunir provas, como fotos e testemunhas do acidente, e realizar no mínimo 3 orçamentos de reparo do veículo. E, se for o caso, juntar recibos relativos a tratamento médico. Apesar da lei de reembolso, as pessoas continuam sendo afetadas. Ainda mais quem depende das vias como ferramenta de trabalho. É porque os veículos eles ficam trafegando o dia inteiro na rua, é muito esburacada. Eu moro há 10 anos aqui perto e levo meus filhos para a escola, passo aqui para voltar para casa e todos os dias é cada vez mais buracos, mais buracos.
A Prefeitura de Novo Hamburgo informou que faz diariamente a manutenção das ruas e avenidas do município, mas alega que o excesso de chuva tem atrapalhado o trabalho de recuperação das vias. O Executivo acredita que será possível resolver o problema na cidade com algumas semanas de tempo seco. Sol e poucas nuvens nesta quinta-feira em Porto Alegre. A tarde pode ser abafada, com a temperatura chegando a 29 graus. Pode fazer ainda mais calor em Novo Hamburgo, onde a máxima vai a 30 graus. Temperaturas amenas só no litoral norte, com nuvens principalmente no fim do dia. Os termômetros variam entre 13 e 22 graus em Tramandaí. 1.500 pessoas seguem fora de casa no estado por causa das chuvas, segundo o último balanço da Defesa Civil. Apesar do Guaíba ainda estar 68 centímetros acima do nível normal, moradores das ilhas do Delta do Jacuí já estão voltando para casa. A partir da semana que vem, eles já podem contar com o dinheiro do FGTS para reorganizar a vida. Quem deixa os abrigos da capital se divide entre a apreensão pelo que vai encontrar no retorno e a expectativa do recomeço. Os 52 anos chegaram no domingo, mas o presente veio ontem. A volta para casa depois da cheia do Guaíba. É bom, né? Com o nível do rio em 2,1 metros, a menor marca desde o início da enchente, moradores do bairro Arquipélago, na periferia de Porto Alegre, têm pela frente o desafio de voltar à rotina e contabilizar os prejuízos. Meu marido fica aqui porque não dá para deixar sozinho, que todo mundo rouba. Deixou sozinho as casas, e aí começam a roubar. Só hoje pela manhã, 25 pessoas deixaram este abrigo na Ilha da Pintada. A gente tem ajudado a Defesa Civil e nosso carro até da Prefeitura tem ajudado a levar as famílias. A gente tem um grupo de voluntários que ajuda a colocar as coisas dentro dos carros. Né? E na medida do possível, as famílias estão se encaminhando. Né? Toda ajuda que a gente pôde dar e que a gente tem tentado prestar como Prefeitura, eu acho que a gente tem atingido o nosso objetivo. A expectativa é de liberar o espaço até o fim do dia. Quem ainda permanece no abrigo espera para hoje uma posição da Prefeitura em relação às condições das casas, já que muitas podem estar condenadas. Estou só esperando por ela para a gente retornar à nossa casa. No Tesourinha, as mais de 200 pessoas que ficaram abrigadas começaram a retornar para as ilhas ainda ontem. Hoje será a vez de 15 famílias. Os moradores que deixam o ginásio vão contar com o auxílio do Exército, da Carris e da Defesa Civil. Este reciclador já estava acomodado num dos primeiros ônibus a retornar para as ilhas. Nem sabemos se as casas vão estar em pé. É o desafio da reconstrução. Da reconstrução. A Defesa Civil acredita que até a sexta-feira todas as famílias deixem o ginásio. Até lá, doações de alimentos e material de higiene pessoal devem continuar a ser entregues no próprio Tesourinha. E o TV Repórter de hoje faz uma retrospectiva das chuvas que atingiram o estado. O programa vai mostrar as áreas mais atingidas, o sofrimento das famílias e por que choveu tanto em tão pouco tempo. Um ano para não ser esquecido. Já são quase 147 mil pessoas afetadas pelas cheias. A minha casa está 90% inundada. O temporal deixou um rastro de destruição. Os moradores estão sem energia elétrica. Uma série de fenômenos meteorológicos extremos atingiu mais de 100 cidades gaúchas. Nós podemos categorizar todos estes eventos como históricos. Os impactos das mudanças climatológicas globais que causam o aquecimento da Terra neste ano estão associados àquele que pode ser o mais intenso, é o Ninho do século. O TVE Repórter resgata as histórias e consequências destes fatos ao longo de 2015. Traz especialistas para analisar os fenômenos e projetar os próximos meses, que ainda reservam previsões de alerta. O TVE Repórter vai ao ar logo mais às 10 da noite e tem reapresentação no domingo às 10h30 da noite. O tempo deve variar entre quente e ameno no norte do estado. Em Caxias do Sul, poucas nuvens, mínima de 15 graus. No Planalto pode fazer um pouco mais de calor, a máxima chega a 27 graus. No Noroeste, nada de chuvas, mas as nuvens podem cobrir o céu em curtos períodos da tarde.
mínima de 18 e máxima de 29 graus em Ijuí. E assista depois do intervalo. Saiba como vai ficar o Largo dos Açorianos, na capital, depois do processo de revitalização. Nós já voltamos. O sol predomina no sul do estado durante toda a quinta-feira, sem chance de chuva. Faz 28 graus em Bagé. Apesar da baixa nebulosidade, o tempo fica mais ameno em Pelotas, máxima de 24 graus. No litoral sul, as temperaturas variam pouco, mínima de 19 e máxima de 24 graus em Rio Grande. E há 2 dias da abertura da 61ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, a movimentação é grande na Praça da Alfândega, no centro da capital. Nos estandes são feitos os últimos preparativos e os livros já começam a chegar. Na praça, o caminho para os livros está aberto. A feira toma forma e nas bancas, os livreiros já retiram os livros das caixas e os deixam ao vento, para o encontro com o público, cumprindo a ideia principal, que é popularizar o livro e a leitura. Nos anos 50, a praça recebeu 14 barracas de madeira. Atualmente, são mais de 100 e elas estão praticamente prontas, com o material organizado. Neste ano, o tema da feira é Os Livros Ajudam a Pensar. E a programação promove atividades variadas para públicos de todas as idades, além de mais de 40 sessões de autógrafos por dia com os escritores. A programação começa na sexta-feira e está disponível no site do evento. Segue até sexta-feira nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, a 30ª edição da Mostra Tech, uma das maiores feiras de ciência e tecnologia da América Latina. São quase 400 trabalhos inovadores apresentados por estudantes. Não ache estranho se por esses corredores você se deparar com um robô ou com um drone voando sobre nossas cabeças. Na verdade, isso nem chama tanta atenção por aqui. Afinal, estamos em uma feira de ciência e tecnologia. E essa também não é qualquer feira de tecnologia relacionada ao assunto. É uma feira internacional que conta com a participação de 19 países. A Mostra Tech é a maior feira jovem de ciência e tecnologia da América Latina. E um fato bem interessante por aqui é que os desenvolvedores dos 380 projetos que estão expostos têm uma média de idade que varia entre 14 e 20 anos. E tem de tudo nos pavilhões. Uma caixa que gera imagens, videogames conectados ao movimento do corpo e projetos focados também na inclusão social, como este ampliador de textos portátil, um olho virtual que facilita a vida de deficientes visuais com baixa visão. Com essa tecnologia, o mesmo colega, porque a professora às vezes está do outro lado da sala, para ela voltar, tirar o papel, poder ler e ajudar, não. Ele já vai escrevendo e já vai aparecendo a letra no visor, sem contar que também tem um sintetizador de voz. Então isso tudo é para fazer com que eles realmente interajam no mercado e com todos, né? A Mostra Tech 2015 acontece até o próximo dia 30 de outubro. Um projeto para recuperar o Largo dos Açorianos e a Ponte de Pedra, cartão postal de Porto Alegre, foi apresentado hoje pela Prefeitura da capital. O lago foi drenado, boa parte do lodo foi retirada e a estrutura da antiga ponte finalmente pôde ser avaliada. A Ponte de Pedra tem mais de 150 anos. Substituiu uma outra ponte feita de madeira. A sua arquitetura quebra a rigidez do urbanismo moderno e lembra os moradores de Porto Alegre que já tiveram, sim, uma rotina bem mais tranquila. Naquele tempo deveria ser uma coisa bem bonita de se ver o bonde passando, a ponte antiga, as roupas, as vestimentas do pessoal, deve ter sido bem interessante. Não era tão poluído ainda, né? Ia ser bom, porque aqui passavam umas carroças, imaginam. A imaginação começou a surgir agora. Mas dificilmente no passado trataríamos o largo dessa forma. Tá certo que os temporais das últimas semanas deixaram o lugar com mais entulho, mas muita gente usa o local para descartar lixo.
Desleixo, só isso. Muito sujo, ali embaixo os moradores de rua ali. Está muito desleixada. Segundo a Prefeitura, para que o local seja melhor aproveitado e respeitado, é preciso que ofereça mais atrativos à população. Nós pavimentamos todo o entorno, todos os passeios do entorno, eles conduzem as pessoas, a criando rotas acessíveis que antes no espaço era difícil, e também esplanadas calçadas, que ficam como um espaço de convite ao uso das pessoas. Os recursos para a realização da obra, orçado em R$2,5 milhões, devem sair do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Se nós fizermos a licitação em fins de dezembro, início de janeiro, e não houver reclamações com relação à licitação, que muitas vezes ocorrem, nós esperamos começar essa obra em fevereiro ou março, e daí em diante ela leva 6 meses de obras. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.